mas o pessoal me chama Varejão. Sou vice-presidente de operações e segurança. Entrei na Chesf na década de 80, ainda como estagiário, trabalhando na área de subestações, equipamentos, transmissão, e depois passei a trabalhar na área de engenharia, vendo subestações, equipamentos e linhas de transmissão. Era um engenheiro que queria colocar em prática tudo que ele tinha estudado nos bancos de escolares. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele queria transformar em realidade e ver acontecer. Hoje, até pela diversidade de áreas que eu trabalhei, com certeza eu posso dizer que eu vi tudo acontecer. E com certeza passei por momentos difíceis, mas por momentos que produziram alegria. A alegria de você vencer o desafio. Você vê claramente a força das pessoas, as soluções que se dão. Eu dediquei muito tempo à empresa, dedico ainda muito tempo à empresa, mas faço isso com satisfação, com a satisfação de quem está fazendo o seu melhor. Oi, pessoal! Após vários encontros aqui, seguimos para o encerramento do serviço, que precisa ser tão caprichado quanto lá do início. A normalização das estações de transmissão. E ainda tem a nossa descida da linha, que deve ser muito cuidadosa, hein? Mas antes, vamos ver mais algumas informações sobre inspeção, agora que já tratamos mais do assunto. Vamos lá? Agora, é importante falar quais são os principais tipos de atividades que os ases da transmissão encontram no seu dia a dia. E, é claro, como finalizam as manutenções. Vamos começar pelas inspeções terrestres. Episódio 7. Máxima proteção. Então agora vamos falar sobre as inspeções terrestres, certo, Diego? Certo. Vou te mostrar algumas das mais comuns que os nossos eletricistas fazem no dia a dia do trabalho deles. Perfeito. A primeira tipo de inspeção é avaliar o estado geral da linha, conservação, as estruturas, e nós vamos desmembrando em detalhes que eles vão vendo no dia a dia, de acordo com o nível de inspeção desejado. A situação das estradas de acesso. É importante de saberem se as estradas estão em boas condições, se eles podem trafegar com veículos pesados, carregar materiais. Outro ponto importante é conhecer a estabilidade da base das estruturas, o estado geral da torre, se ela não está comprometida, se ela oferece algum tipo de risco, para prevenir algum evento indesejado e ter tempo de atuar e corrigir aquele problema identificado. Situação dos estais no caso das torres estaiadas. Eles conferem o tensionamento dos estais, se não existem estais rompidos, danificados. Isso é muito comum por ação de máquinas agrícolas que acabam atingindo esses estais. E se não identificados e corrigidos a tempo, podem levar inclusive à queda das torres. É importante também avaliar os aterramentos da estrutura, que são chamados contrapesos. Eles são fundamentais para o correto funcionamento de todo o sistema de transmissão e para a segurança também dos eletricistas, que vão escalar e fazer intervenções naquelas torres. Outro ponto importante que eles avaliam é a proximidade de vegetação, principalmente árvores, dos cabos condutores. Se ela estiver muito próxima, pode acontecer inclusive o desligamento da linha. Então é necessário fazer a supressão dessa vegetação, ou até mesmo uma poda. É avaliado também a possibilidade de queimadas. Se elas acontecem embaixo das torres, a própria fuligem proveniente da queimada pode causar o desligamento da linha. Inclusive, pode até causar acidentes para as populações que estão ali no entorno. A inspeção, para a gente, ela é a principal manutenção, porque ela também é considerada manutenção, até que no plano mínimo de manutenção que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é
agência que regulariza todas as empresas de energia elétrica, tem um plano mínimo, e a inspeção faz parte desse plano mínimo. A inspeção é onde a gente consegue todas as informações, né, de as ocorrências para a gente fazer o nosso planejamento de manutenção. Para a inspeção ir ao campo, tem as ordens que são criadas no sistema da gente, de cada estrutura. Então, quando ele chega lá e vai fazer a inspeção naquela estrutura, que tem aquela ordem, aí ele vai alimentar o que ele viu na estrutura, que são criadas notas e documentos de medição. É esse o relatório, que a gente diz assim, você tem que ir com um relatório de pré-inspeção. Quando você pega esse relatório, você sabe se tem bueiro quebrado, como é que está a estrada de acesso, se tem ponte, se está faltando colchete, se o fazendeiro não deixou entrar, a gente vai botar lá que está a porteira que não está com cadeado padrão, vai saber os defeitos que tem naquela estrutura, você vai acompanhar a evolução dos defeitos. Um exemplo, a gente tem uma cadeia de isolador e tem um isolador que ele estava assim, começando a oxidar. Então passou um ano, a gente vai lá novamente e vai acompanhar aquela evolução. E a gente vai graduando. Você criou um documento de medição quando é um tipo de defeito que pode ser monitorado. Você cria uma nota que a gente chama de média, quando aquele defeito ele pode levar um ano para manutenção e trabalhar. E você cria a nota alta, que você tem que fazer em 6 meses. Um exemplo, vegetação de crescimento rápido. A gente tem muito problema com bambu, com embaúba. Não existe uma manutenção boa se a gente não tiver uma inspeção assertiva. Principal manutenção nossa é a inspeção. É dali que a gente coleta todos os dados e também dentro disso aí a gente traz muitas questões de segurança, como a gente citou antes, acesso. A gente sabe que aquele acesso está ruim, que aquele acesso precisa de uma manutenção da inspeção. Isso vem coletado na inspeção. Para quê? Eu tenho aquela torre, identifiquei que a gente precisa fazer uma manutenção nela lá. Dentro daquilo ali, eu também já coletei a informação do meu acesso. É comum também avaliarem a existência de construções irregulares, que estão ali dentro da faixa de servidão nas proximidades das torres. Essas construções também podem trazer riscos. E no caso de uma emergência, ou que essa torre venha de algum modo a cair, pode inclusive causar acidentes e danos a terceiros. E um ponto importante também, que é muito comum nas zonas rurais, que é onde predominantemente as nossas torres estão, é as cercas, que são construídas embaixo das torres e elas devem ser aterradas e seccionadas para evitar acidentes também com a população. Então é muito importante que os eletricistas vejam todos esses cenários, além de alguns que podem ser motivados de acordo com cada necessidade. Fazer com que a população também não invada as regiões embaixo de linha, não tenham novas invasões e a população entenda os riscos que você tem. Riscos com balões, riscos com pipas, riscos com queimadas, riscos em matas agrícolas, pelos danos que eles podem fazer aos ativos físicos, aos ativos das pessoas que estão trabalhando e aos ativos até de quem não está trabalhando e se aproxima de uma forma indevida e insegura dessas linhas de transmissão. A subestação é próxima à região urbana, aí acontece de ter problema com pipa. A gente teve uma linha nossa que é bem cara, que saiu, e a gente rodou, voltou, foi, e nada. Não era vegetação, não tinha nada, não estava chovendo, a gente, meu Deus do céu. Quando começou a fazer a inspeção minuciosa, que colocou o drone, tinha uma linha de pipa lá enganchada e para ver, era no meio do vão grande e só achou com o drone. Isso aí eles vêm da experiência, vem de treinamentos para que essas pessoas consigam identificar as ocorrências. Uma vez detectado o defeito, você faz o planejamento da manutenção para que um mal não aconteça, que é justamente a linha ficar indisponível. Então, a gente trabalha com prevenção. Trabalha com a prevenção para que não venha acontecer o inesperado. É muito importante esse papel de conscientização do técnico também com os locais, né? Sim, sem dúvida. Ele precisa conhecer os locais de trabalho e as especificidades de cada ambiente, de cada trabalho, pontos de atenção que ele precisa avaliar. Além de todas essas inspeções, existem algumas outras que podem ser motivadas por eventos específicos. Entre elas, nós temos a própria escalada da estrutura, que é uma inspeção que nós chamamos de inspeção detalhada, quando ele precisa avaliar peças, parafusos, componentes, para ter uma maior segurança na inspeção e poder programar melhor aquela manutenção daquela linha ou daquela torre. Além disso, existem também as inspeções termográficas, que são feitas com uma câmera especial,
para identificar pontos quentes, que no futuro podem ocasionar derretimento de peças, parafusos ou até mesmo rompimento de cabos ou outras estruturas. Além da inspeção termográfica, pode ser executada também uma inspeção noturna, que é para verificar visualmente o centelhamento do cabo condutor para as estruturas isolantes. Isso indica uma falha no equipamento e que precisa também ser corrigida. Além dessas inspeções, existem inspeções específicas que para conferir problemas pontuais e que podem, de alguma forma, trazer algum risco para a estrutura, para o sistema ou para as pessoas, como, por exemplo, rompimento de cabos condutores, cabos para-raios, vandalismo ou até mesmo veículos agrícolas que acabam abalroando as estruturas das torres. E nosso eletricista está preparado para ir lá naquele ambiente, identificar a causa e propor as ações corretivas para que a linha volte a operar normalmente. Você juntar tudo isso e lançar no sistema, aí a gente faz uma reunião que chama de RCI, que é a reunião de consolidação da inspeção, quando senta toda a equipe, supervisão e coordenação, para avaliar. O inspetor ele foi no campo, viu o defeito, mas aí ele, olha, eu acho que dura os 6 meses. Aí a gente, rapaz, acho que não. Vamos fazer com menos. Ou então, não, pode ser esse, ou até diminui. Então, é uma coisa em conjunto. Você vai lá, olha, e depois a gente vai avaliar e validar aquela inspeção. As manutenções corretivas acontecem em eventos fortuitos que ocasionam a queda das torres. Esses eventos são comumente chamados de emergências. A corretiva seria de último caso, que é para você disponibilizar a linha. Saiu a linha, então você tem que correr contra o tempo para justamente restabelecê-lo. Quando a gente tem essas ocorrências de emergência, a situação é um pouco mais crítica, né? Porque daí a gente tem que levar guindastes, equipamentos pesados, tem que levar as estruturas novas para recompor a linha, então ela se torna uma situação um pouco mais agravante. Foi no dia 12 de outubro de 2023, teve um vendaval muito forte lá na região serrana ali da Serra da Bocaina, na região de São José do Barreiro, e a gente teve o sinistro de duas estruturas de difícil acesso, que era bem no topo do morro, e chovia direto, não parava de chover, difícil para fazer o conserto dos acessos, os maquinários arrumar o acesso para a gente chegar, e tinha uma torre, que é uma torre reforçada, que a gente chama de torre de ancoragem, ela foi uma das torres sinistradas. Ela é uma torre bastante pesada, então a estrutura dela, a ferragem dela para levar no topo desse morro, ele é bastante pesado. E os caminhões não chegavam lá. E o caminhão que a gente tem, que ele é um caminhão 4x4, com sistema de tração preparado, com pneus agrícolas, né, de trator agrícola, que ele acessa em muitos lugares, ele é pequeno, não dava para levar. E até o risco, né, porque o caminhão leve é uma coisa, um caminhão pesado no lugar de acesso ruim, no lugar de serra, é bastante complicado, traz insegurança. Aí foi locado o helicóptero para fazer carga externa. E nisso aí o helicóptero ele fez toda a carga externa de levar as estruturas das duas torres. Até participei dessa logística para fazer esse transporte das estruturas. E levava para nós combustível, levava os gases para os equipamentos de corte, levava a refeição. Então a gente fez um trabalho muito bacana, muito grandioso lá, com bastante segurança, com essa introdução do helicóptero na nossa logística. De você passar, por exemplo, uma máquina agrícola, que é um absurdo, ela derrubar uma linha de transmissão e você ter que recompor aquela linha em 5 dias, em 4 dias e até em menos tempo a gente já conseguiu fazer isso. Isso mostra a importância que tem a linha de transmissão e a atividade de linha. Só que você tem que ter a responsabilidade de fazer rápido, mas de voltar seguro. A família precisa de vocês. Precisa de cada uma das pessoas que são e trabalham com linhas de transmissão, que são na essência linheiros. Deu emergência, por exemplo, caiu a torre lá, igual você citou, Alex, caiu a torre. Geralmente, né, quando a gente fala de linhas, o pessoal já tem, né, os pontos focais da logística, que eles já vão direto neles. Colocar de pé. Então, de fato um papel assim, fundamental, bonito, né? Um trabalho artesanal. Quando a gente vê aquela torre de transmissão de pé, né? Com todas aquelas peças e materiais conectados, e aquilo ali parece que tem um passe mágico, se transforma numa estrutura, e aquela estrutura vai ficar anos ali, né? Atendendo aquela linha de transmissão que tem todo um estudo, né? Que envolve meio ambiente, que envolve engenharia, que envolve estudos fundiários, enfim, todo um processo, e que os nossos linheiros, eles vão lá
e realizam, né? Então, tanto do ponto de vista tecnológico, de progresso social, o papel deles é muito significativo. O tempo é essencial nesse primeiro momento, principalmente, né? A gente sabe que numa emergência grande, né, principalmente quando envolve aí quedas de várias estruturas, né, a empresa ela tem, né, tem uma série de implicações. Sem energia nada acontece. Ainda mais no momento que a gente está vivendo de transformações climáticas, o peso da energia nesse processo todo de transformação climática é gigantesco, para que a gente possa fazer a transformação da sociedade com segurança. Que a gente consiga atender as emergências com prontidão, recuperar as linhas, recuperar as subestações, trocar os equipamentos que porventura tenham falhas graves em menos tempo, no mínimo de tempo possível e com segurança. As manutenções preventivas se baseiam nos resultados encontrados previamente nas inspeções e em relatórios anteriores. Visa manter a integridade estrutural e a disponibilidade das linhas de transmissão. As mais comuns são: troca de isoladores que estejam oxidados ou quebrados por vandalismo, troca de peças também por furto, ela foi furtada, você instalar essas peças, ou por oxidação, degradação, ferrugem, né? Você fazer essa troca. A gente faz substituição de cadeia de isoladores, porque a gente tem muito problema com oxidação, por ser uma região de praia. A cadeia de isolador não é só a cadeia de isolador, são as cadeias de isoladores e ferragens que a gente troca, devido à oxidação. Instalação de esferas de sinalização. Das estradas, né? Crescem bastante. Você constrói uma linha, daqui a pouco tem uma estrada ali. Então você precisa sinalizar aquilo para evitar que um avião, um helicóptero, vá fazer um pouso e se bata com o cabo de uma linha de transmissão. Então instalar aquelas esferas, aquelas bolas laranja. Manutenções em barramentos de subestação para troca de componentes oxidados, correção de não conformidade térmicas, desconexão de pulos de chaves seccionadoras para a equipe de manutenção de equipamento fazer. Então, assim, infinidade de manutenções que a equipe de linhas faz. Em seguida, vamos para o processo de normalização. O que significa isso, Diego? A normalização é a última etapa da manutenção, quando a linha vai ser energizada novamente e voltar ao seu funcionamento normal. Para que a gente consiga fazer a normalização da linha, nós precisamos seguir alguns passos. O primeiro deles, e mais importante, é a retirada de todos os aterramentos, que a linha estava aterrada, nós estávamos fazendo a manutenção. Então, os eletricistas precisam remover todos aqueles conjuntos de aterramento que estavam instalados para poder liberar a linha para o trabalho. As pessoas acham que às vezes podem burlar alguns procedimentos e não podem, e às vezes não é tanto o erro no procedimento, mas no planejamento, na quantidade de aterramento, no ponto certo para fazer o aterramento e nas mudanças que podem haver durante a atividade. Às vezes pode mudar alguma configuração durante a atividade, então tem que ter um planejamento, tem que ser mapeado tudo antes disso no planejamento. Muitos erros já acontecem no planejamento, né? Nem na execução da atividade. Tem também na execução, mas a maioria pode ser prevista. O aterramento, ele é um dos processos mais importantes na manutenção com a linha desligada. Além disso, eles devem descer todas as ferramentas, todos os materiais que eles tiveram que levar lá para o alto da torre. Só após retirar todos os aterramentos, descer todos os materiais e todos os eletricistas descerem da estrutura, é que eles vão comunicar à sala de controle para que haja a normalização da linha, ou seja, a reenergização. E após a sala de controle liberar a linha, que é a reenergização, isso marca o término da manutenção dos nossos eletricistas. Entendi. E aí eles estão liberados? Isso. Olha, o mesmo cuidado que eles têm para ir, eles vão ter que ter para voltar. Por isso, sempre valorizamos tanto a parceria e a cumplicidade nas nossas equipes. É uma orientação que vem daqui de dentro mesmo. E é isso que faz muitos gostarem tanto do clima de trabalho como eletricista de transmissão, ou linheiro para alguns de nós. Mas como disse o nosso especialista, o dia só acaba quando voltamos pro hotel ou para casa. Então, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Significa quebrar barreiras, vencer dificuldades, ter orgulho de estar numa empresa tão grande como antes a Chess e hoje a Eletrobras. Nós tínhamos 2 equipes de manutenção, fora a inspeção. Aí dava ao todo 23
23 homens, 23 colaboradores. Que a gente consiga realizar com segurança, da melhor maneira possível o trabalho, sem cansar muito a equipe e sem deixar de cumprir o que precisa do normativo. Hoje, o padrão da Eletrobras não é você ser só aquele funcionário com aquela restrição, não. Você tem que ser um multifuncionário. Então, é provável que quando eu estou na supervisão da inspeção, eu vou para manutenção, falta um inspetor, eu acompanho outro inspetor, eu faço patrulhamento, que a gente fique bonito na fita, como a gente chama. Então, a gente quer dar o melhor. Eu não quero que quando sair o relatório lá, eita, meu serviço está assim, cheio de defeito, a gente não conseguiu fechar a programação da inspeção, ficou faltando coisa da manutenção. Não, a gente quer ficar em primeiro lugar. Quando saiu os relatórios das regionais, são 11, se eu pudesse, eu estava em primeiro lugar todo mês. Quando eu saio de casa, assim, minhas filhas dizem assim, mãe, eu tenho tanto orgulho de você, quero ser um pouquinho do que você é. E eu digo, filha, não. Mas eu não acho que eu sou essa mulher toda que você fala. Ela é assim, a senhora é uma guerreira. Trabalho com só uma área bem masculina e eu tô lá, fazendo presente na minha figura de mulher. Porque eu gosto do diferente, eu gosto do novo, eu gosto de viver aventura, eu gosto de linha de transmissão. Já acabou. A frase foi acabou. Tá vendo? É isso. Vamos para a parte técnica, porque a transmissão foi maravilhosa e 30 segundos. Eu gosto de linha de transmissão. Simples.